Olá mais uma vez. Na última aula a gente falou um pouco sobre algumas perspectivas gerais assim das redes sem fio, como elas começaram, sobre o padrão em 3E, endereço MAC, enfim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mais assuntos para dar continuidade aí a essa questão sobre redes sem fios, né? Então hoje a gente vai começar falando um pouco sobre alguns princípios aí no que diz respeito ao gerenciamento da mobilidade. E antes de a gente começar a falar sobre mobilidade, eu queria dar a definição de um nó, né? A gente vai chamar de nó móvel aqui a partir de agora. É aquele nó que muda seu ponto de conexão com a rede ao longo do tempo. Então, considere um nó móvel como sendo aquele que muda seu ponto de conexão com a rede ao longo do tempo. Com o passar do tempo, o termo mobilidade, a palavra mobilidade ganhou muitos significados, muita coisa, né? Então, de certa forma, hoje é um pouco difícil definir mobilidade, pelos significados que a palavra adquiriu com o passar do tempo. Então, para facilitar, a gente vai iniciar fazendo essa pergunta: até que ponto um usuário é móvel? Desde o ponto de vista da camada de rede. A gente dispôs aí em três, digamos assim, níveis, né? Nessa figura, a gente colocou esses usuários em três níveis. A gente tem usuários com nenhuma mobilidade, usuários que têm muita mobilidade e um meio termo ali. Então, um usuário fisicamente móvel, ele vai apresentar à camada de rede uma série de desafios, tá? Esses desafios, eles dependem muito de como o usuário se movimenta. Pode ser, por exemplo, entre pontos de conexão, enfim, uma série aí de desafios, né? Em uma extremidade desse gráfico aí, dessa figura, melhor dizendo, a gente tem um usuário que é o usuário que se movimenta apenas dentro da mesma rede sem fio. Esse usuário, por exemplo, gente, ele vai ser um usuário que está ali no Wi-Fi da empresa e está, sei lá, pegando o elevador da empresa só descendo mesmo. Ou, por exemplo, a gente que ficava muito conectado no Wi-Fi lá do IC, né? A gente ficava só ali no IC, assim para baixo. A gente estava em movimento, mas do ponto de vista da camada de rede, né? Para a rede, nós não somos usuários móveis, certo? Ou a gente está só conectado ali na rede, mas não está, enfim, trocando de rede nem nada. Então, do ponto de vista da rede, a gente não é um usuário móvel, mesmo que a gente esteja andando na vida real. Por outro lado, aí no lado mais azul, né, do lado direito, esquerdo da tela, na verdade, direito mesmo, enfim, meu direito, tá, gente? Direito de quem está sentado na frente do computador. A gente tem os usuários de alta mobilidade. Esses usuários, eles se movimentam entre a rede de acesso. Então, imagine o seguinte: você está dentro de um carro, ou esse usuário está dentro de um carro, em alta velocidade, tá? E enquanto você está dentro desse carro, passeando, por exemplo, pela cidade, você está passando por várias redes de acesso. Todas elas sem fio, obviamente, né? E você está querendo manter a conexão TCP. Este usuário, sim, é um usuário móvel, tá? Do ponto de vista da camada de rede. E no meio termo, a gente tem um usuário que se movimenta entre redes de acesso. Esse cara, ele é um cara mais tranquilo, ele não está em tanta velocidade, ele é considerado um usuário móvel. Imagine, por exemplo, que você está, sei lá, no RU, conectado à rede do RU, o RU supõe que tem uma própria rede, e aí você sai do RU e vai para a biblioteca. Quando você chega na biblioteca, você se conecta de novo em outra rede, certo? Esse é o usuário meio termo, digamos assim, mas ele é considerado um usuário móvel, tá? Certo. Desde essa introduçãozinha, a gente pode perguntar qual seria a importância de o endereço do nó móvel permanecer sempre o mesmo. Nos telefones, a gente tem que o número deles, esses telefones, né, ele permanece sempre o mesmo, sendo que esse número de telefone deles ele vai ser o endereço da camada de rede do aparelho. Então, você não muda quando você tem um telefone. Mas quando você tem um notebook, por exemplo, que é um dispositivo diferente, isso vai depender muito para cada caso, certo? Onde vai ser melhor, onde vai ser pior. Por exemplo, o cara do carro do exemplo passado, ia ser interessante para ele. A habilidade ela fica quase invisível do ponto de vista da aplicação. Então, a aplicação não vai ter que estar tratando desses problemas aí, sabe,
de trocar o IP, enfim, todas essas questões aí. Então, para esse exemplo específico do cara do carro seria interessante. Por outro lado, se você tem um cara que só quer usar o notebook, fechar e usar quando chegar em casa na rede dele, não faz muita diferença, sabe? Você permanecer sempre com o mesmo endereço. Certo. Essa outra pergunta que eu coloquei aqui é interessante, né? Qual é a infraestrutura cabeada de suporte disponível? Percebam que desde o começo da apresentação, desde quando das outras aulas lá, a gente sempre falou de uma infraestrutura cabeada, né? A gente tem a nossa conexão sem fio, certo? Mas por trás sempre tem cabo, tá, gente? Isso acontece tanto para o Wi-Fi como para as redes que a gente mencionou aqui. Lá no livro ele fala sobre uma rede chamada ADHOC, eu não sei como se pronuncia direito, e elas não têm essa infraestrutura cabeada por trás, mas ele também não entra no âmbito, não. Ele só diz assim, ó, existe, se você quiser procurar saber mais, fica aí a seu critério. A gente vai entrar agora na parte de alguns conceitos interessantes para a gente poder entender o assunto daqui para frente. O primeiro conceito que eu queria falar para vocês é o conceito de rede nativa, ou home network. A rede nativa, ela é a residência permanente de um nó móvel, certo? A gente pode definir ela assim. Em seguida, a gente tem o agente nativo, que vai ser a entidade dentro dessa rede nativa, que vai executar o gerenciamento de funções de mobilidade. Similarmente, a gente tem uma rede externa, que já vai ser aí a rede na qual o nó está residindo, e a gente tem um agente externo, que similar ao que é o agente nativo, ele vai ser a entidade, só que dessa vez ele vai estar dentro da rede externa, certo? Que vai auxiliar aí o nó móvel a fazer o gerenciamento, aliás, vai auxiliar o nó móvel no gerenciamento, né, na verdade, dessas funções de mobilidade. E por fim, a gente vai ter um correspondente. O correspondente ele pode ser definido como uma entidade que vai se comunicar com um nó móvel. Por exemplo, a gente pode definir ele dessa forma. Aqui são alguns conceitos ilustrados, né? Então, percebam que aqui nessa figura os agentes eles estão colocados junto dos roteadores, tá vendo? A gente colocou o agente externo separado, mas esse agente externo e esse agente nativo, eles poderiam estar dentro dos hospedeiros mesmo, ou dentro do próprio servidor, tá? Agora, vai falar um pouco agora sobre endereçamento, né? E para a mobilidade do usuário ser transparente, para as próprias aplicações dentro da rede, um nó ele tem que manter o endereço quando ele transita de uma rede para outra, certo? Então, quando um nó móvel residir em uma rede externa, todo o tráfego enviado tráfego, gente, desculpa, todo o tráfego enviado ao endereço permanente do nó agora precisa ser roteado para a rede externa, certo? Aí você pode estar se perguntando, certo, ok, mas como é que eu posso fazer isso? E tem várias formas. Uma delas é que a rede externa poderia, por exemplo, anunciar para todas as outras que o nó móvel agora reside nessa rede, certo? E aí, como é que ela poderia fazer isso? Ela poderia fazer isso na troca de informações do próprio roteamento, né? A gente tem um roteamento interdomínio e intradomínio, você faz essa troca de informações e você faz essa comunicação. Você poderia também fazer com que a rede externa anunciasse aos vizinhos que existe uma nova rota específica, né, para o endereço permanente desse nó, certo? Ou seja, você basicamente informaria aos outros nós da rede, ou desculpa, às outras redes, que ela tem um caminho correto para poder rotear esses datagramas aí para o endereço permanente do nó móvel. A gente vai falar agora um pouco sobre esse endereço aos cuidados, né? Eu vou me referir a ele geralmente como COA. Imagine que agora a gente vai começar a considerar um pouco mais o agente externo. A gente vai trabalhar agora com o agente externo com mais detalhes, certo? E um dos papéis aí do agente externo é criar esse COA, esse endereço aos cuidados. Ele cria esse endereço aos cuidados para um nó móvel. E essa parte da rede do endereço, né, do COA, ela combinaria com a parte da rede do endereço da rede externa. Então, perceba, você tem dois endereços associados a um único nó móvel, certo? Você tem o seu endereço permanente
e você tem o seu endereço COA, que às vezes vai ser chamado de endereço externo. Agora a gente vai entrar na parte de roteamento por um nó móvel, certo? Nesse roteamento por um nó móvel, a gente pode perguntar o seguinte: como os datagramas eles devem ser endereçados e repassados para um nó móvel? Como só o agente nativo conhece a localização do nó móvel, não vai mais ser suficiente apenas endereçar um datagrama para o endereço permanente do nó móvel agora. Tá? Mas a gente fazia o quê? A gente endereçava esse datagrama, né, para o endereço permanente do nó móvel e a gente enviava, podia pensar basicamente em enviar para a infraestrutura da camada de rede, mas isso não vai ser mais suficiente. Agora a gente precisa de algo a mais. E para isso a mais, que a gente chama, a gente tem duas técnicas conhecidas. A primeira é o roteamento indireto para um nó móvel e a segunda, o roteamento direto para um nó móvel. Quando a gente fala da primeira, nessa abordagem, a gente vai ter o correspondente. Esse correspondente ele endereça o datagrama ao endereço permanente do nó móvel. Ele envia o datagrama para a rede. Quando ele faz isso, ele não precisa saber, por exemplo, se o nó móvel ele reside na rede nativa ou se ele está só visitando uma rede externa. Isso não interessa para ele. Então, a mobilidade dessa forma ela fica totalmente transparente para o correspondente. Essa figura, a gente tem algumas etapas desse processo, tá? Eu vou tentar explicar algumas delas. Por exemplo, nessa primeira etapa é quando os datagramas eles são roteados para a rede local do nó móvel. E aí você tem a segunda etapa, né? Onde o datagrama ele vai ser repassado para o agente externo. Ele faz isso usando o COA. E agora a gente tem a terceira etapa, né? Que é muito interessante, a terceira etapa. Na terceira etapa, a gente vai do agente externo para o nó móvel, certo? Dentro desse processo da terceira etapa, a gente tem uma etapa muito interessante, que é o encapsulamento e o desencapsulamento, certo? No caso do encapsulamento, o agente nativo ele vai precisar endereçar o datagrama usando o próprio COA, Care of Address, né, que a gente mencionou anteriormente. Ele usa o COA do nó móvel. Ele faz isso de modo que a camada de rede ela roteará o datagrama para a rede externa. Só que, em contrapartida, né, a gente quer deixar o datagrama do correspondente intacto e a gente quer conseguir fazer essas duas coisas aí. Ou seja, a gente quer deixar o datagrama do correspondente intacto e a gente ainda quer rotear o datagrama para a rede externa. Dentro disso que a gente quer fazer, a gente consegue fazer só com encapsulamento. Eu não vou dizer só, mas assim, a forma que o livro fala é com o encapsulamento, certo? Uma alternativa para isso é você encapsular o datagrama original completo do correspondente, tudo isso dentro de um datagrama novo, um datagrama bem maior, e aí esse datagrama ele vai ser endereçado e vai ser entregue ao COA. Quando ele faz isso, o agente externo, que é basicamente o dono, né, desse Care of Address, ou COA, ele vai receber e vai desencapsular o datagrama novo. Tá? Em outras palavras, o que ele vai fazer? Ele vai remover o datagrama original do correspondente e vai colocar o novo, que é o datagrama maior aí. Quando ele faz isso, ele repassa o datagrama original para o móvel e a gente vai, então, para a parte 4, que é sair aí do nó móvel para o correspondente. Né? Então, visto que o nó móvel ele conhece o endereço do correspondente, não tem mais necessidade de rotear o datagrama de volta por meio do agente nativo. A gente precisa dessa ponte aí, digamos. Né? Então, a gente, resumindo aqui o que a gente discutiu sobre roteamento indireto, um protocolo de nó móvel ao agente externo, ou seja, o nó móvel ele fará o seu registro no agente externo ao se conectar à rede externa, certo? O agente externo ao agente nativo, né? Nessa etapa, o agente externo ele vai registrar o COA do nó móvel ao agente nativo. A gente tem um protocolo de encapsulamento de datagrama. Nesse encapsulamento, a gente faz o encapsulamento e a gente faz o repasse também
do datagrama original do correspondente dentro de um datagrama endereçado ao Carol Address, né, o COA. E, por último, a gente tem um protocolo de desencapsulamento para o agente externo, que é aí a extração do datagrama original do correspondente, né, obviamente, dentro daquele que encapsulou ele, certo? Depois disso, então, a gente faz o repasse do datagrama original ao nó móvel. Agora a gente vai falar um pouco sobre o roteamento direto. Né? No roteamento direto, antes de começar a falar sobre ele, a gente percebe que ficou essa última parte um pouco complexa e confusa. Né? Isso é devido que essa abordagem que a gente fez, a anterior, né? A abordagem anterior, ela tem um problema que a gente chama problema do roteamento triangular. Tá? Nesse problema, os datagramas endereçados ao nó móvel, eles sempre devem ser roteados primeiro para o agente nativo e em seguida, só em seguida, para a rede externa. Isso sempre vai acontecer, mesmo, por exemplo, quando você tem uma rota muito mais eficiente, né? Por exemplo, só entre o correspondente e o nó móvel. Então, o roteamento direto ele surge aí para superar essa ineficiência do roteamento triangular, certo? E ele, embora supere, digamos assim, essa ineficiência do roteamento triangular, ele impõe mais dois desafios adicionais, que a gente sabe que na computação é assim, sempre que você ganha uma coisa, você perde em 2, 3, 4, né? Mas enfim. Então, ele introduz dois importantes desafios adicionais. Esses dois desafios adicionais eles estão expostos aqui abaixo. Eu vou comentar um pouco sobre eles com vocês agora. O primeiro é que agora é preciso um protocolo específico de localização para o usuário móvel, né? Então, para o agente correspondente consultar o agente nativo, de modo a obter o COA dele, do próprio nó móvel, né? E o segundo é, quando o nó móvel ele passa de uma rede externa para outra, como esses dados vão ser repassados, né, agora, para essa nova rede. Com o roteamento direto, então, a gente faz com que o agente correspondente, ele consulte primeiro o Care of Address, né, o COA, o COA, junto ao agente nativo apenas uma vez. E essa consulta ela vai ser feita no início da sessão. Então, quando a gente tiver que atualizar o COA do agente nativo, já que é necessário fazer essa atualização, né? Não vai ser suficiente para a gente poder resolver esse problema. Certo? Aqui é uma imagem ilustrando o funcionamento do roteamento direto para um nó móvel, né? Como a gente já explicou mais ou menos anteriormente. E nessa figura aqui, é ele já com algumas soluções, certo? Então, a gente tem o primeiro passo, para a gente explicar, vamos supor que nesse primeiro passo a gente está repassando dados corretamente para esse nó móvel, né? Esse nó móvel de uma rede externa, onde está localizada, onde a sessão foi iniciada, na verdade, né? No 2, a gente renomeia esse agente, vamos renomear ele para âncora, aqui, nesse exemplo. No terceiro, ele vai se registrar como novo agente externo, certo? No quarto, a gente vai fornecer a esse agente externo âncora um novo endereço aos cuidados do nó móvel. E no quinto, por fim, quando o agente externo âncora já receber esse datagrama encapsulado para um nó móvel, né, que já deixou a rede, obviamente, então ele aí vai poder finalmente reencapsular o datagrama e vai repassar ele para um nó móvel, certo? A gente vai entrar agora vai falar um pouco sobre o IP móvel, certo? O IP móvel ele é um protocolo flexível que suporta muitos modos de operação diferentes, certo? O IP móvel, além disso, ele suporta várias maneiras aí para os agentes e os nós móveis descobrirem uns aos outros, né? Um deles é a utilização de um único Care of Address ou de vários endereços ao cuidados. E a gente tem diversas formas de encapsulamento também, tá? Então, por isso, ele é considerado um protocolo muito complexo. O padrão IP móvel ele consiste principalmente em três partes principais: na descoberta do agente, registro no agente nativo e o roteamento indireto de datagramas. Nessa descoberta do agente, o IP móvel ele define os protocolos utilizados por um agente nativo ou por um agente externo para então poder anunciar os serviços aos nós móveis e protocolos
para que esses nós móveis eles solicitem serviços de um agente externo, certo? Ou de um agente nativo também, pode acontecer com um agente nativo. Já na parte de registro, o IPmóvel ele simplesmente define quais protocolos vão ser usados pelo nó móvel ou pelo agente externo, né? Para registrar e poder e também anular os endereços ao cuidado no agente local que pertencem a um nó móvel. A gente tem também o roteamento indireto de datagramas, por último, e nessa parte o padrão ele também vai definir a maneira pela qual os datagramas vão ser repassados para os nossos móveis, entendeu? Então, você tem aí dentro dessa última parte as regras para poder repassar esses datagramas, como é que é feito esse repasse, né? Como é que é feita essa manipulação, aí, em quais condições de erro elas vão ser feitas e quais são as formas de encapsulamento, certo? Focando aqui mais um pouco, entendendo um pouco mais de detalhes, nessa descoberta da gente, um nó IP móvel que vai estar chegando a uma nova rede aí, ele vai estar se conectando a essa rede externa ou retornando à sua rede nativa, certo? Então, para isso, ele vai ter de aprender a identidade do correspondente externo ou do agente nativo. Então, essa descoberta de agente ela pode ser realizada de duas maneiras. Pode fazer isso via anúncio do agente ou via solicitação, certo? Só mencionando aqui alguns campos mais importantes, a gente tem o bit do agente nativo, o bit do agente externo. Eu não vou explicar muito o que cada um faz, porque acho que senão vou me ater muito aqui, mas, por exemplo, o bit do agente nativo, ele vai indicar que o agente ele é um agente nativo para a rede na qual ele reside, certo? Já no externo, você tem, por exemplo, a indicação de que o agente ele é um agente externo para a rede na qual ele reside, e você tem os outros bits aí você tem outros campos, né, outros bits de, por exemplo, o bit de registro obrigatório, de encapsulamento. Vou falar porque eu considero importante. No bit de encapsulamento, por exemplo, você vai ter um indicativo se vai ser utilizado uma forma ou outra de encapsulamento, certo? E no bit de registro obrigatório, você vai ter a indicação que um usuário móvel dessa própria rede ele vai ter que se registrar em um agente externo. Porque a gente tem os campos de endereço aos cuidados, né, que são basicamente uma lista aí com um ou mais endereços ao cuidado que são fornecidos pelo agente externo. Já no registro do agente nativo, a gente tem um nó móvel IP que tenha recebido um COA. Esse endereço ele deve ser registrado no agente nativo. Então, a gente tem 4 etapas aí que envolvem tudo isso, né? A primeira etapa é que o nó móvel ele envia uma mensagem de registro IP móvel ao agente externo. Então, após o recebimento de um anúncio do agente externo, o nó móvel ele vai enviar uma mensagem de registro IP móvel ao agente externo, certo? O agente externo, então, ele recebe a mensagem de registro, e quando ele recebe essa mensagem de registro, ele sabe exatamente aonde deve procurar datagramas agora, certo? Esses datagramas que contenham aí um datagrama já encapsulado, cujo endereço de destino ele tem que combinar com o endereço permanente do nó móvel. Você vai então para a sua terceira etapa, onde o agente nativo ele recebe a requisição do registro e vai verificar se a autenticidade está lá com exatidão, certo? E por fim, o agente externo ele recebe a resposta de registro e repassa ao nó móvel. A gente tem aqui alguns campos de CPM padrão, né, e CMP padrão. A gente tem também a extensão do anúncio da agente mobilidade, que é basicamente um exemplo do que eu falei anteriormente, certo? Agora a gente vai entrar nessa parte aí, que são os impactos, né, sobre os protocolos de camadas superiores que as redes sem fio e de mobilidade trouxeram. Inicialmente, a gente tem que destacar que as redes sem fio elas são significativamente diferentes das suas contrapartes cabeadas, por uma série de motivos, né, que a gente já mostrou anteriormente. Mas, quando a gente para pensar nisso, a gente se pergunta, tem diferenças importantes nas camadas de transporte e nas camadas de aplicação, que são as camadas mais altas?
A resposta é que não tem diferenças tão grandes, as diferenças elas são pequenas, né? Porque a camada de rede ela provê o mesmo modelo de serviço de entrega de melhor esforço, né? As camadas superiores, tanto nas redes cabeadas como nas redes sem fios. Então, isso não vou dizer que não existe, mas assim, é menor, certo? Então, o controle de congestionamento do TCP em um ambiente sem fio, ele é problemático. Então, o que foi que as pessoas pensaram? Pensaram em abordagens diferentes para esse problema mencionado aí que eu falei. Não sei se ficou um pouco confuso, mas eu vou repetir para fixar mais, certo? A gente faz o controle de congestionamento do TCP nas redes com fio para tratar desse problema que eu falei anteriormente. Como nas redes sem fio a gente tem altas taxas de erros dos bits, que eu já havia mencionado na aula anterior, o controle de congestionamento do TCP ele não seria interessante. Então, foram feitas aí outras abordagens. A gente tem outras abordagens para as redes sem fios, certo? Elas são dispostas em duas classes gerais diferentes, mas elas basicamente consistem em recuperação local, remetente TCP, ciente de enlace sem fio e técnicas de conexão dividida. Na primeira, os protocolos de recuperação local eles recuperam os erros dos bits quando e onde eles ocorrem, tá? Na segunda, o remetente TCP, como já está ciente dos enlaces sem fios, né, a gente tem várias técnicas aí de recuperação local. Uma delas, por exemplo, é o remetente TCP ficar desavisado de que os seus segmentos eles estão atravessando um enlace sem fio, tá? Por último, a gente tem essas técnicas de conexão dividida, né, que nessa técnica aí de conexão dividida, a gente tem que a conexão fim a fim entre o usuário móvel e o ponto de acesso ou ponto terminal, ela é dividida em duas conexões dentro da camada de transporte. Na primeira, um hospedeiro móvel ao ponto de acesso sem fio, e na segunda, do ponto de acesso sem fio a outro ponto terminal de comunicação. No caso, com um usuário cabeado, por exemplo. Então, a gente vai fazer agora algumas considerações finais para a gente encerrar a nossa segunda aula, certo? A primeira consideração que eu queria fazer é que as redes sem fio, elas revolucionaram a telefonia. E principalmente mataram os telefones, né? Ninguém usa mais telefone por causa das redes sem fio. É muito mais fácil você ter um smartphone onde você tem várias funcionalidades ali graças à internet, né? Aplicativos, redes sociais, e que você tem um aparelho patético que só faz chamadas para o outro, certo? Elas também são responsáveis por aumentar a onipresença do acesso a redes. Então, as redes elas ficaram muito mais universais com as redes sem fio. Não precisa hoje de um computador de 1.000 e tanto, 2.000, 3.000, né? O computador, os dual core hoje em dia estão custando 3.000, mas enfim. Para você poder estar conectado à internet e às redes, né? Você com um celular e baratinho já consegue fazer isso. A gente teve na última aula uma introdução para o que foram essas redes sem fio, o que são essas redes móveis, e a gente falou muito também sobre comunicação sem fio. Né? Depois disso, a gente mostrou algumas características importantes sobre o Wi-Fi, onde ele surgiu. A gente viu que o I3L foi o precursor da tecnologia Wi-Fi, né? Com o padrão 802.11. E a gente voltou a nossa atenção nessa aula em específica agora para a mobilidade. O que é a mobilidade, o que é o dispositivo, o que a rede enxerga como mobilidade, né? A gente fez um exame, uma análise sobre o padrão do IP móvel e, por fim, a gente comentou quais são os impactos causados nos enlaces sem fios. Né? É isso. Muito obrigado. Foi foram divididas em duas aulas breves, né? Eu achei muito conteúdo, muita complexidade. O próprio livro do Kuroz, ele fala que existem livros específicos para isso, porque realmente ele aborda essas questões de rede sem fio de uma forma muito resumida, muito por cima do que deveria ser feito, pelo menos na minha opinião, né? Não sou ninguém, sou só um aluno, mas assim, é um ponto de vista meu sobre isso. Eu queria agradecer a vocês. No final desse vídeo, eu vou colocar um exemplo
um exemplo prático de como ver aí algumas configurações interessantes que a gente abordou aqui nessas duas aulas, mas eu já quero adiantar para vocês que não vai ser nada muito mirabolante, não. Até porque, como eu mencionei anteriormente, o livro ele fala de uma forma muito resumida sobre muitos conceitos, certo? Não sobre o Wi-Fi, ele aborda de uma forma legal até, mas ele deixa a desejar em alguns pontos. Mas como o próprio Kurose falou, a complexidade por trás dessas redes, ela tá lenta, cara, tipo, vocês não têm noção. Eu tentei até implementar uma rede sem fio, né? Mas o que eu achei foram só trabalhos de graduação, assim, alguns TCCs e trabalhos até de pós-graduação nessa área. Então, eu fiquei muito surpreso, eu não esperava que fosse uma área tão complexa. São complexas, redes sem fio são muito complexas. Então, eu me ative a uma coisa simples, a uma coisa básica, que é observar pelo terminal, pelo CMD do Windows, algumas características de conexões sem fios presentes, né? Presentes para a máquina. Então, eu vou colocar aqui no final desse vídeo, certo? Bom, pessoal, olá de novo. Como eu falei anteriormente, não vai ser nenhum exemplo mirabolante, né? Não vai ser nada, ai meu Deus, nossa, até porque eu não tive muito tempo para poder dominar isso nesse nível de complexidade. Então, eu queria compartilhar com vocês um exemplo simples, certo? Um exemplo contendo apenas algumas características aí, mostrando na prática mesmo algumas características, alguns conceitos que a gente estudou sobre redes sem fios e redes móveis, certo? Então, inicialmente, se você quiser testar isso na sua casa, você vai precisar ter o Windows e você vai precisar estar com o Wi-Fi do seu computador ligado, certo? Para o Linux, eu estava dando uma olhada e já é outro rolê, outra coisa, então não vou ensinar a fazer. É mais complicado, não é como tudo no Linux, a gente sabe que é mais complicado. Então, inicialmente eu vou dar o comando net, certo? Depois um WLAN. E por fim, eu vou botar show networks mod recebe DSSID. Eu estou pedindo basicamente para ele me mostrar informações sobre redes locais, redes aí, no alcance da minha rede Wi-Fi, certo? Então, ele já falou para mim, há 3 redes visíveis no momento, se a gente vier aqui no Wi-Fi, a gente vai perceber, tem essas 3 redes visíveis, realmente, de fato. A gente tem conceitos aqui presentes muito interessantes e conceitos que a gente estudou anteriormente, né? Então, por exemplo, a gente falou sobre SSID, que é a identificação. A gente falou sobre a BSS, não sei se vocês lembram, lá na primeira aula, certo? Vou falar um pouco mais sobre essas coisas aqui. Enfim, inicialmente a gente tem o SSID, SSSID, desculpa, o SSID, certo? Dispondo o nome da rede, o nome da conexão aqui, TP-Link, no caso dessa, TP-Link underline S746. Em seguida, a gente tem o tipo da rede, certo? Percebam que o tipo aqui está infraestrutura. Não sei se vocês lembram que a gente comentou sobre isso lá na primeira ou foi na segunda aula, sobre esse tipo de rede de infraestrutura, que embora as redes sem fio, elas sejam wireless, sejam sem fio, mas elas têm sempre uma infraestrutura por trás, né? Ou seja, cabos por trás, uma estrutura cabeada. Então, isso daqui não foge, o Wi-Fi não foge, uma infraestrutura que são os cabos, né? Só lembrando que o livro ele até menciona sobre as redes, eu não sei se escreve ad-hoc, aliás, se fala ad-hoc ou se fala ad-hoc, eu não sei pronunciar. Mas ele até fala que existem redes sem essa infraestrutura por trás, né? Sem essa infraestrutura cabeada por trás. E são essas redes ad-hoc, mas ele não fala muito, ele pede para você ler uma coisa à parte assim que eu não li, certo? Em seguida, a gente tem o tipo de autenticação, né? Esse tipo de autenticação, o livro ele não comenta sobre ele, o WPA. Eu não sei se quando o livro foi escrito ele já existia, mas esse WPA, basicamente, ele criptografa as informações e ele assegura que tem uma chave para a rede, né? Que é a senha, tá? Ele também é responsável por autenticar os usuários e permitir que só quem entre na rede é quem tem a senha. Então, ele meio que limita a rede aí só para quem tem a senha, certo? Podem reparar que todas essas redes que estão aparecendo aqui, elas têm isso, ou seja, todas elas exigem senha para você poder se conectar. Em seguida, a gente tem o campo criptografia,
E aí está descrito CCMP. O livro também não aborda essa questão, né? Mas basicamente o CCMP ele é um protocolo. Lá no livro ele fala sobre outro protocolo, eu não lembro agora. Acho que é o CSMA. Eu não estou lembrado. Mas enfim, ele aborda outro protocolo que não é mais tão utilizado hoje em dia, tá? Hoje em dia a gente utiliza mais esse CCMP, que é um protocolo de criptografia. Ele também foi projetado pelo I3E, tá? Ele foi projetado unicamente para não unicamente, mas ele foi projetado pensando aí nos padrões do I3E 802, né? Que se você lembra lá, para os mais íntimos é o próprio Wi-Fi, tá? E a gente tem, por fim, o nosso BSS-ID, gente. Nosso BSS-ID, que nada mais é senão o nosso endereço MAC, que a gente falou na última aula, né? Na primeira aula, no caso. Nosso endereço MAC, eu não lembro se vocês lembram, mas a gente comentou que ele tinha 6 campos, tá vendo? E a gente tem o primeiro campo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. 6 campos de endereçamento e tal, tudo bonitinho aqui, como a gente comentou lá na aula. Ele tem mais algumas características aqui que são intuitivas, por exemplo, você tem o sinal, né? O sinal de 50%, que é a distância, acredito eu. Não vou dizer distância, mas eu vou dizer a força do sinal. Por exemplo, quanto mais perto, mais forte. A minha rede daqui de casa é essa Sonic Bailarina aqui. E ela está com 100% de sinal, porque eu estou bem próximo. Essa do vizinho, TP-Link alguma coisa, ela está com 50%, né? Então o sinal está mais fraco. Eu não sei se vocês lembram, mas lembram do que a gente comentou? Eu estou sentado do lado do meu roteador, literalmente. Então eu não tenho interferência de nenhuma fonte, ou seja, eu não tenho uma parede na minha frente, eu não tenho interferências de sinais de rádio, como a gente mencionou na primeira aula, não sei se vocês lembram, e todas essas interferências, elas contam realmente bastante, impactam no desempenho das redes sem fio, né? Então, como eu não tenho nenhum desses problemas, eu estou com 100% de sinal. Como a do meu vizinho, eu tenho paredes na frente, sinais de rádio e outras coisas, eu tenho só 50%. E essa daqui, que eu não sei nem quem é, ainda bem que moro longe, aliás, porque é o nome da Divino Pai Eterno, mas enfim, eu tenho 14% só de sinal, certo? E é isso. A gente tem aqui o canal que ele está conectado. Eu não sei se vocês lembram que a gente também comentou isso em sala. A gente falou que existem 11 canais, né, no padrão I3E, no padrão Wi-Fi existem 11 canais. Eu estou conectado no 10º aqui, na minha rede. Aliás, desculpa, não. Desculpa, não estou conectado no 10. Eu estou usando o canal 10, tá? Estou usando o canal 10. Aqui o 2 e aqui o 8. Não é que eu esteja usando, né? A rede está usando, mas enfim. E a gente tem algumas taxas básicas aqui em megabytes, né, por segundo. Não vou muito me ater a isso, porque eu acho que é intuitivo. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem comigo nas duas aulas e boa sorte na prova. Para vocês, para mim também. Até a próxima.